Fala Nono, vem trazendo a nossa videoaula dessa semana, tá? E agora falaremos do capítulo 11, fim da Guerra Fria, tá bom? Então vamos lá. Bom, gente, sobre o fim da Guerra Fria nós falaremos sobre duas situações, tá bom? No caso, falaremos sobre a União Soviética e, no outro caso, o leste europeu e a Alemanha, tá bom? Então vamos lá. Bom, gente, como a gente vinha falando, na Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética estão lá se enfrentando de forma indireta. Aí tivemos aquela fase lá da coexistência pacífica, né? Que também foi ameaçada com a crise dos mísseis em Cuba e por aí e tal, né? Que tudo isso a gente já falou. Bom, quando que as coisas começam a mudar? Eu vou dar uma boa enxugada nesse capítulo aí, tá bom? Vou falar só as partes mais essenciais. Então, quando a gente chega lá na década de 80 e chega ao poder em 85 Mikhail Gorbachev, lá na União Soviética, nós estamos no momento em que a União Soviética está enfraquecida, tanto por críticas internas relativas à centralização do poder, que o Partido Comunista exerce até esse momento, tá? Quanto também a crise econômica que a União Soviética está vivendo. Tanto a gastos externos, já que ela era a principal fonte externa que ajudava as economias de Cuba e do leste europeu, como também por crises mundiais, como a crise internacional do petróleo de 73, que vai afetar a União Soviética, apesar dela ser uma economia socialista, mas também vai afetar, ok? Logo, o governo do Gorbachev ele vai ter duas ações principais, a perestroika e a glasnost, tá? A perestroika é conhecida também como um plano de reestruturação econômica, tá? E suas principais medidas eram preparar a economia soviética para a entrada de medidas capitalistas e, quem sabe, até mesmo preparar a União Soviética para o seu fim aí, e a implementação de um capitalismo nos países aí, né, que formavam a União Soviética até então. Mas na prática, o que isso vai significar? Uma política de corte de gastos no setor bélico, de maior liberdade para pequenos negócios, né, para os pequenos proprietários, né, uma política de incentivo à fabricação de bens de consumo, a criação de um programa para aumento de salários e a autorização de entrada de empresas estrangeiras no país. Ou seja, é nesse momento que o McDonald's entra na União Soviética, tá bom? Então, a perestroika representa essa reestruturação da economia soviética para ela poder sair da crise. Especialistas dizem, né, que estaria preparando a economia soviética para o capitalismo com o seu fim. Mas, para o Gorbachev, ele apenas queria melhorar a economia, mas sem necessariamente levar ao fim a União Soviética, né? A outra política foi a glasnost, e ela é conhecida também por ser uma política de transparência política. Ou seja, são mudanças nas questões políticas principais na União Soviética. Nas três que temos aí, a gente pode falar a garantia da liberdade de expressão, a liberdade para presos políticos e a transparência nos mecanismos de decisões políticas, né, dos governos soviéticos. Ou seja, você dá liberdade de expressão, dá liberdade política, né, permitir críticas ao governo, permitir com que as pessoas saibam como esse governo é feito, né, na prática, entre outras coisas. Tá? Apesar dessas duas medidas muito importantes, a União Soviética não consegue sair de sua crise. E em 91, a Gorbachev sofre uma tentativa de golpe, que é impedida, mas muito fragilizado politicamente, ele acaba renunciando em dezembro daquele ano, sendo declarado, portanto, o fim da União Soviética. Tá? No mesmo ano é criada a SEI, Comunidade dos Estados Independentes, que vai unir a Rússia com os estados que compunham a antiga União Soviética, né? Aquele território do leste europeu. E Boris Yeltsin é eleito presidente da Rússia naquele momento, tá? E ele vai governar por 2 mandatos. E no ano 2000, com Vladimir Putin, né, no poder,
que também vai se manter aí até hoje, né? Quando teremos apenas um breve momento aí que teremos um novo presidente na Rússia, né? A gente já fala sobre isso. Sobre o governo do Boris, a Rússia introduz o neoliberalismo dentro de si, né? E assim políticas de austeridade e privatizações começam a surgir no território. Mas uma forte crise econômica permanece. E a Rússia ela só passa a crescer de fato a partir do governo de Vladimir Putin em 2000. Tá? E cresce, portanto, com a forte intervenção do Putin, com forte intervenção do Estado na economia russa. Né? Aí a gente pode colocar na página, deixa eu ver aqui a página de vocês. Só um minuto, gente. Na página 286, vem dizendo aí, né? Vladimir Putin, visando recuperar a economia russa, implantou política econômica que tinha a intenção de melhorar a saúde, educação, habitação e agricultura. Né? E como ele faz isso na prática? Aumentando salários nas bases de educação e saúde, modernizando equipamentos dessas áreas, aumento dos benefícios de assistência à maternidade e por aí vai. Né? Isso quer dizer que o Putin é o melhor presidente da Rússia de todos os tempos? Não. Porque como a gente pode ver aqui, né, o ex-oficial da KGB, ele participa de um grande massacre, que é o massacre de Beslan, que ocorre na Chechênia, no qual centenas de civis e crianças são assassinadas por tropas russas sob seu comando. Né? Fora que o governo Putin ele é bastante questionado quanto à liberdade política, já críticos já afirmam que há perseguição política na Rússia e também por medidas autoritárias, vez ou outra, apesar de não ser um governo ditatorial. Fora que questionam também as eleições na Rússia, né, a interferência da Rússia em assuntos internacionais, tudo isso sob o comando do Putin. Né? E essa é a realidade da Rússia hoje em dia. No caso do restante do leste europeu, a gente vai ver que eles vão ter a sua economia, política e territórios bastante transformados com o fim da União Soviética, mas que, no geral, a economia dessas nações do leste europeu, tirando a Rússia, né, continua mais enfraquecida quando comparada ao restante da Europa. Tá bom? E agora a gente entra na questão da Alemanha e do leste europeu. A Alemanha, né? Com os efeitos de liberalização da economia e da política iniciados no governo Gorbachev, isso acaba gerando manifestações nacionalistas nos países que sofreram influência soviética, tanto no leste europeu como na Alemanha. E no caso da Alemanha, as duas Alemanhas começam a se manifestar em busca da reunificação. E assim, em 89, a Alemanha Oriental anuncia a abertura de suas fronteiras. E o símbolo que marca a reunificação da Alemanha, tal como o fim da Guerra Fria, é justamente a queda do Muro de Berlim, que dividia a cidade de Berlim na Alemanha Oriental e na Alemanha Ocidental. Tá? E com a reunificação da Alemanha, aquela divisão administrativa que havia, em que Estados Unidos, Inglaterra, França e União Soviética tinham influência ali nas decisões das duas Alemanhas, acaba sendo desfeita e a Alemanha volta a se transformar num território totalmente soberano. Né? Em 1990, junto dessa política aí de abertura da União Soviética, nós temos o fim do Pacto de Varsóvia. E com o fim do Pacto de Varsóvia acaba acontecendo a desintegração de muitos daqueles territórios que faziam parte da União Soviética. Tá? No caso, a gente vai falar especialmente da Iugoslávia, tá bom? O livro de vocês ele traz outras questões, mas eu não vou aprofundá-las aqui. Primeiro, porque eu não acho ser importante para vocês que estão no nono ano. Segundo, porque é algo que vocês vão ver melhor, vão ver com melhor propriedade no ensino médio, tá bom? Então vamos lá. No caso da Iugoslávia, a gente tem que entender ela como um território que era composto por diversas etnias de nacionalidades diferentes. Tinha os sérvios, croatas, macedônios e por aí vai. Né? E desde a década de 80 é um território que sofre com problemas econômicos, tal como a União Soviética em todo estava sofrendo. Né? Esse território foi comandado pelo Marechal Tito e ele teve um bom governo em conseguir manter as diversas etnias de nacionalidades
satisfeitas em seu governo. Só que com a sua morte em 80, né, conflitos passam a se espalhar pelo território, e são conflitos com fortes ideais separatistas, né? E assim, ao longo desses conflitos, até os anos 90, a Iugoslávia daria origem a 7 novos países: Croácia, Bósnia e Herzegovina, Montenegro, Sérvia, Kosovo e Macedônia. Tá? E aí, quando a gente olha o caso da Bósnia e Herzegovina, a gente vai estudar a Guerra da Bósnia, que dura de 92 a 95. Tá? E como que essa guerra ela surge? De uma maneira bem resumida, né? Dentro do território iugoslávio, nós tínhamos os sérvios, mas também tínhamos muçulmanos e croatas, vivendo ali dentro de um mesmo território. Com a, com a formação, né, da Bósnia, nós tivemos que os sérvios eles tiveram um projeto político diferente do projeto dos muçulmanos e croatas para o território. Tá? No caso, muçulmanos e croatas queriam dividir o território e os sérvios queriam manter a unidade territorial, só que dessa vez controlada por eles, que não eram a maioria do território. No final das contas, surge uma grande guerra civil entre essas etnias diferentes e são formados campos de concentração dos sérvios contra essas etnias. E essa situação de muita violência ela só é encerrada com a assinatura do Acordo de Dayton, ou Dayton, não sei como é que fala. E assim, esse território gera dois novos países, a República Sérvia e a Federação Bósnio-Croata. Tá bom? O livro de vocês, vamos ver aqui o que eles falam mais. Ele fala um pouco mais aprofundadamente sobre... Aprofundadamente, né? Sobre... Aprofundadamente. É isso. Sobre essa transformação da União Soviética em Rússia, tá? E sobre os países do leste europeu. Mas, como eu falei para vocês, eu não vou intensificar a explicação aqui sobre eles, tá? Em todo caso, o mais importante desse capítulo 11 é justamente... meu Deus. É justamente essas políticas do fim da União Soviética, né? Um pouco do que acontece a partir de sua dissolução e a reunificação da Alemanha e divisão da Iugoslávia, tá? Tá ligado nisso daí, tá ótimo já, tá bom? Então, gente, basicamente essa é a matéria do capítulo 11. É bem curtinha, né? Eu vou gravar outra videoaula agora e depois gravar a revisão para vocês, tá? Então, basicamente é isso. Aguardem as próximas aulas e a gente continua na próxima aula, né? Até depois.